Daí, pessoal, mais uma resolução. 4 irmãos herdaram um terreno triangular cuja área é de 80 hectares. Na hora da partilha, os irmãos fizeram um croquis do terreno e o dividiram ligando os pontos médios dos lados. Depois enumeraram as partes conforme a figura e fizeram um sorteio. O herdeiro sorteado com a parte 3 do terreno recebeu quantos hectares? Bom, tem o terreno original, vou colocar aqui nos vértices. Vou colocar aqui vértice A. Aqui vértice B e aqui vértice C. Esse é o terreno original. Dá até para eu dividir aqui. Esse é o terreno original. É a área total que foi distribuída entre os 3 herdeiros. Ok. E aí, marcou-se o ponto médio de cada um dos lados. Então, aqui eu tenho o ponto médio M1. Aqui o ponto médio M2. Aqui o ponto médio M3. E aí, estabeleceu-se a ligação entre esses pontos médios, de forma a obter um terceiro triângulo, ou um segundo triângulo. Aqui eu tenho o triângulo. Na realidade, eu formei aí, 4 triângulos, que são os triângulos numerados. Aqui eu tenho o triângulo número 1, o número 2, o número 3 e aqui o triângulo número 4. E aí pergunta quantos hectares equivale a área desse triângulo número 3, sabendo que a área total é igual a 80 hectares. Área total igual a 80 hectares. Bom, quando eu divido um triângulo ligando os pontos médios dos 3 lados, são gerados aí 4 triângulos, e esses 4 triângulos são de mesma área. Isso por quê? Porque esses triângulos ficam congruentes. Olha só, vou mostrar o triângulo 2 aqui, que é bem fácil. Ó. Esse ângulo aqui, que se eu chamar de ângulo alfa, ele é ângulo do triângulo pequeno 2 e do triângulo ABC também. Esse lado aqui, por se tratar dos pontos médios, em relação a esse lado, é uma base média, metade da base. Então, se esse lado aqui é metade da base, em relação a essa base original. Esse ângulo é o mesmo, sendo lados paralelos, esse lado base média paralelo à base tomada do triângulo grande, esse ângulo também é o mesmo e esse ângulo é o mesmo. Então, são 3 ângulos iguais, os triângulos são semelhantes. Se os triângulos são semelhantes e esse lado aqui, e esse lado aqui é a metade desse lado grandão, pela propriedade da base média, significa que todos os lados são a metade, todos os lados são divididos por 2. Então, eu posso dizer que, inclusive, a altura desse triângulo é a metade da altura do triângulo original. Então, é como se eu tivesse assim, base vezes a altura dividido por 2, a área do triângulo grande, vou chamar assim, triângulo grande, a área do triângulo 2 ali, do triângulo pequeno, ele é base sobre 2, vezes a altura sobre 2, dividido por 2. Então, isso vai me dar base vezes a altura sobre 4 e sobre 2. Então, isso é o mesmo que a área do pequeno é área. Deixa eu fazer aqui devagar. Base grande vezes base pequena sobre 8, Isso aqui multiplica pela segunda invertida. E aí, se eu divido o grande pelo pequeno, olha só, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, cancela b vezes h, me sobra 8 por 2, que é igual a 4. Então, significa que a área grande é 4 vezes esta área menor.
como os triângulos são todos congruentes, vai acontecer em todos eles, então esta área é a quarta parte de 80 hectares. Então, a área que eu vou chamar de área 3, área do triângulo 3, é a quarta parte, 80 dividido por 4, que dá igual a 20 hectares. Então, quando eu ligo os pontos médios dos lados de qualquer triângulo, são gerados 4 triângulos que são congruentes entre si e cada um corresponde à quarta parte da área total do triângulo grande, ok? Alternativa E, 20 hectares. Espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.